Olá, pessoal! Que alegria, que energia boa ter todo mundo aqui de novo com a gente no Positivo e Próspero. Uma alegria imensa mesmo. Eu sou muito grata por essa companhia, por essa troca que faz nosso canal crescer tanto. A gente segue nessa jornada, né? Uma viagem para transformar nosso jeito de sentir, pensar e agir para ter uma vida mais harmônica, mais próspera. Isso. E para quem está chegando agora ou perdeu algum passo dessa caminhada, a playlist completa está aqui no canal na descrição. É só chegar. E hoje a gente está no 18º episódio. Já pensou? Pois é. Quase na reta final dessa série incrível sobre o poder do subconsciente. Então, parabéns para todo mundo que está firme com a gente. A dedicação de vocês é o que nos move. Com certeza. E aproveitando esse clima, a gente queria fazer um convite. Tem uma pesquisa rolando no canal para a gente saber qual o próximo livro que vocês querem ver por aqui numa nova série de conversas. A participação de todo mundo é super importante. É isso aí. Mas agora, vamos mergulhar no tema de hoje, que é o capítulo 18, como o seu subconsciente remove bloqueios mentais. E esse capítulo é fundamental. Ele vai direto ao ponto, sabe? Mostra como a gente pode desatar aqueles nós mentais que muitas vezes impedem nosso progresso. Então vamos lá. Ele já começa com uma ideia muito forte, né? A de que a resposta para qualquer problema já mora dentro do próprio problema. Exatamente. A primeira atitude que o Murphy propõe é tipo uma mudança de chave. É assumir que a inteligência infinita dentro do nosso subconsciente já sabe a solução. E mais, que ela já está revelando essa solução pra gente. Parece um pouco, sei lá, um salto de fé, né? Como a gente pode entender isso de uma forma mais prática? Olha, é menos um salto de fé e mais uma mudança de estado mental. Pensa assim, quando a gente foca num problema, no estresse, na dificuldade, o que acontece no cérebro? A gente entra em modo de alerta, imagino. Isso. A gente ativa o sistema de ameaça, o foco fica super estreito, a gente entra em modo de luta ou fuga, e isso é péssimo para a criatividade. A proposta dele de confiar na solução é, na verdade, uma técnica para desligar essa sirene do estresse. Entendi. Então, ao assumir que a solução existe, eu mudo a química do meu cérebro. Perfeito. Você tira a pressão da ansiedade e permite que outras áreas do cérebro, as ligadas à criatividade e ao planejamento, comecem a trabalhar. Ele chama de inteligência infinita, mas o que ele descreve é a capacidade natural do nosso cérebro de encontrar padrões quando não está afogado em pânico. Faz todo sentido. É como sair da frente para deixar o cérebro trabalhar em paz. E muitos desses bloqueios que ele fala são, na verdade, hábitos. Eu adorei a analogia que ele usa das trilhas. Essa analogia é fantástica. É, né? Ele diz que a repetição de um pensamento cava tipo um sulco no subconsciente. Exatamente, ele estava descrevendo a neuroplasticidade muito antes do termo virar popular. É perfeito, né? Cada repetição fortalece a conexão entre os neurônios. No começo há um esforço, como andar no mato alto. Depois de repetir várias vezes, vira uma estradinha de terra. E com mais repetição, uma estrada pavimentada. O pensamento vira automático, exige quase nenhuma energia consciente. É assim que a gente aprende a dirigir, a nadar ou a manter hábitos de escassez. E aí entra a nossa liberdade de escolha, que é um ponto central para ele. O subconsciente, segundo o autor, não julga, ele só automatiza. Sim, e essa é uma das ideias mais poderosas do livro. E desafiadoras também, né? O subconsciente é como um servo superpoderoso e neutro. Ele não sabe se a ordem é boa ou ruim. Ele só executa o que a gente repete. O que coloca uma responsabilidade imensa nas nossas mãos. Total. A gente escolhe quais estradas pavimentar. É por isso que o objetivo de prosperar depende fundamentalmente de escolher e repetir hábitos mentais de abundância, e não de falta. Ok, então o cenário está montado. Agora, como a gente quebra um hábito antigo? Ele dá um exemplo prático de um homem com o alcoolismo? Sim, um caso bem forte. Ele detalha a técnica. A pessoa tinha que relaxar e criar uma imagem mental muito viva da filha o parabenizando por ele estar livre e da esposa o recebendo com carinho. E aqui está a primeira grande ferramenta, a visualização carregada de emoção. E o pulo do gato que muita gente erra não é a imagem em si. A imagem é só o roteiro. O motor é o sentimento, então. O motor é o sentimento. Ele frisa que o homem sentia a realidade daquela cena. Neurologicamente, o cérebro não diferencia muito uma experiência real intensa
de uma imaginada com emoção real. Ao gerar sentimentos de alegria, orgulho, amor, ele estava criando uma nova memória emocional. Ele estava ensinando ao cérebro a recompensa do novo estado. Exato. Criando uma atração neurológica pela sobriedade mais forte que a atração pelo álcool. Mas e o ceticismo? Muita gente tenta fazer isso e se sente meio boba. A emoção que vem é de dúvida, não de alegria. Ótima pergunta. Ele não fala do ceticismo diretamente, mas a solução está no método. Por isso ele insiste tanto em relaxar, em entrar no estado de sonolência. Ah, para diminuir a atividade da mente consciente, a mente crítica. Perfeito. Nesse estado entre acordado e dormindo, aquela voz interna que diz: "Ah, isso é ridículo", tá mais quieta. A mente fica mais aberta, mais sugestionável. A ideia é plantar a semente quando o porteiro da lógica tá tirando um cochilo. É uma abordagem bem estratégica. Mas antes de usar a ferramenta, a gente precisa entender o problema. Ele traz outro caso, o do homem que achava que tinha uma maldição. Sim, que o impedia de ser promovido. Esse caso é crucial. E no fim, a causa era uma crença da infância, de que ele nunca seria grande coisa. Pois é. Isso mostra que, muitas vezes, o hábito que a gente quer quebrar, tipo o fracasso profissional, é só o sintoma. O bloqueio real é a crença lá na raiz, a trilha original. No caso dele, a visualização "eu sendo promovido" não ia funcionar sozinha. Ele precisava desenterrar a crença primeiro. Tinha que desafiar aquela ideia raiz primeiro. Isso nos leva a uma pergunta que o autor faz, que é muito forte. O quanto você realmente quer o que você quer? Sim, o desejo pela mudança tem que ser maior que o padrão negativo. É aí que ele fala de estar 51% curado. Eu acho essa metáfora brilhante. É muito realista. Não é sobre ter 100% de certeza. É sobre o ponto de virada. A mudança acontece quando o seu desejo pela nova realidade é só um pouquinho mais forte. 51 contra 49%. E essa pequena margem, mantida com o tempo, é que faz a diferença. É o que permite que a nova trilha neural se torne a principal. É reconhecer que a mudança é uma batalha de insistência, não uma explosão. E às vezes esse desejo genuíno nem existe de verdade, né? Ele cita outro caso de alcoolismo em que a pessoa não melhorava porque, no fundo, usava a condição como desculpa. Essa é a parte da honestidade radical consigo mesmo. Se o hábito negativo serve para alguma coisa, tipo para ter atenção ou para evitar responsabilidade, o subconsciente não vai querer largar. A cura só começou quando ele admitiu o problema para si mesmo. A admissão e o desejo genuíno de liberdade são o que alinham a mente consciente e a subconsciente na mesma direção. Sem isso, é como dirigir com um pé no freio e outro no acelerador. Um sai do lugar. Certo. Então, depois da admissão e de atingir os 51% de desejo, ele apresenta a segunda grande ferramenta, a lei da substituição. Que é de uma simplicidade genial. Parece simples mesmo. Não lute contra o pensamento negativo, apenas o substitua por um positivo. É um princípio fundamental da atenção. Você não consegue focar em dois pensamentos opostos ao mesmo tempo. Tentar não pensar em algo é o melhor jeito de pensar naquilo. O famoso "não pense no elefante rosa". Verdade. A abordagem dele é muito mais inteligente. Em vez de lutar com a escuridão, acenda a luz. Em vez de focar em "não quero ter dívidas", foque toda a sua energia em sentir que "eu sou próspero e solvente". Ao focar no estado desejado, você tira a energia da trilha antiga. Ela vai secando por falta de uso. E ele dá um guia prático para isso. 3 passos. O primeiro, de novo, é o estado de sonolência. Sim, para baixar a guarda do ceticismo. O segundo é repetir uma frase curta e poderosa. Algo como: "Sobriedade e paz de espírito são minhas agora. E eu agradeço". Exato. E repara, a frase é curta, tipo um mantra, e tá no presente. São minhas agora. Isso é crucial. É uma ordem direta, uma realidade atual. E a gratidão no final já gera emoção positiva. E o terceiro passo é sentir a realidade disso. Imaginar alguém querido te parabenizando, por exemplo. Isso, ele amarra tudo, é a simulação emocional de novo, para criar a memória do futuro, é um pacote bem completo de reestruturação cognitiva. E depois de tudo isso, de todas essas técnicas, a instrução final dele é: continue, persista.
Ele bate muito nessa tecla. E essa é a dose de realismo que faz tudo funcionar. O próprio desânimo é um bloqueio mental. Se a pessoa tenta por 2 dias, não vê um milagre, e pensa, não funciona, ela acabou de reforçar a crença de que a mudança é impossível. Ela deu uma contra-ordem para o subconsciente. Exatamente. A persistência é o que garante que a nova estrada mental seja pavimentada. É um processo biológico, leva tempo. Cada repetição é mais uma camada de asfalto nessa nova estrada. Então, recapitulando, o método do Murphy para remover bloqueios é um processo psicológico bem estruturado, na verdade, Muito estruturado. com a mudança do estado de estresse para um de receptividade, depois entender os hábitos como trilhas neurais que a gente pode reescrever. Isso. Aí vem o diagnóstico honesto da crença raiz e um desejo genuíno de mudança, aquele ponto de virada dos 51%. Perfeito. E as ferramentas são o ensaio mental, com visualização e emoção, e a lei da substituição, focando no resultado desejado, e tudo isso amarrado pela persistência. Uma síntese excelente. O mais incrível é como esses conceitos, com a linguagem da época, espelham o que a gente usa hoje em terapia e psicologia de performance, tudo baseado em evidências. E isso nos deixa com um gancho perfeito para o próximo capítulo, o 19, que é sobre como usar o subconsciente para remover o medo. Uma progressão muito lógica, né? Totalmente. Agora que a gente aprendeu as ferramentas para desmontar bloqueios, aplicá-las ao medo é o teste final. Vai ser muito interessante ver como ele adapta esse kit de ferramentas para uma emoção tão primária. Com certeza. Porque o medo opera num nível muito básico do cérebro. Aplicar essas técnicas a algo tão visceral levanta questões fascinantes sobre como nossos pensamentos mais elevados interagem com nossos instintos. Vai ser uma análise e tanto. Sem dúvida. Para fechar nossa conversa de hoje, fica uma reflexão. A abordagem do Murphy é muito focada no poder individual de mudar a realidade interna. Sim, é um foco bem interno. A questão que a gente pode levar para pensar é: como essa estrutura de poder mental individual conversa com as barreiras externas, com os desafios sistêmicos que as pessoas enfrentam no mundo real? Onde termina o poder da nossa mente e onde começam as realidades estruturais da sociedade? Uma tensão importante para a gente explorar. Com certeza. Queria agradecer imensamente a companhia de todo mundo hoje. A energia foi incrível. Obrigado, pessoal. Deixem seus comentários, contem pra gente qual foi o maior insight desse capítulo. E, claro, a gente recomenda muito a leitura da obra original. Essa nossa conversa é um guia, um estímulo. Estudem o livro, vale muito a pena. E não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder o próximo capítulo sobre o medo e compartilhem com quem pode se beneficiar desse conhecimento. Até a próxima. Até lá!